Sofia, você tem emoções? E o que ela respondeu em Genebra, Leila? Ela falou assim, olha, eu não tenho emoções, mas eu fui programada para perceber as emoções dos seres humanos. E eu acho que isso basta. E daí todo mundo ficou com a boca aberta, assim. Agora me diz o seguinte, a Leila está aqui nesta mesa porque ela é incomparável. Eu digo que quem passa por aqui tem este gabarito, né? Atestado não apenas pelo Dal Bosco, com um reconhecimento de quem está à minha frente, mas também por milhares de pessoas que vão estar vendo este conteúdo, comentando e falando, caramba, eu fui numa palestra da Leila, eu vi ela no Jô em 2003, em 2004, ou no Japão naquela época. Bom, quando a gente fala em inspirar pessoas, isso era uma característica humana, de se tornar único, consequentemente nós nos tornávamos memoráveis, impactantes, uma marca marcante. Será que dentro dessa esfera a gente vai competir com os próprios robôs, Leila? Então, eu gosto de chamar de humanoides, né? Humanoide, porque assim, robô, tudo é robô. Um braço pode ser robô, mas o humanoide, ele tem uma caracterização, ele tem parece um boneco, e eles querem se assemelhar, quanto mais for humano, algumas linhas acho que é mais interessante, com inteligência artificial. Tanto que perguntaram para a Sofia também assim, Sofia, você sabe que você é uma máquina? Porque as pessoas, o ser humano quer desafiar o robô, porque o robô parece tão gente que você começa a ficar incomodado. E você quer saber o que ele pensa, e se ele pensa, a gente acha que o robô pensa. Gente, o robô não pensa, são algoritmos que se relacionam, entendeu? São números, são programas, são, como é que se diz? Padrões, né, que estão ali. As sinapses são padrões. Que são muitos padrões. E daí perguntaram para a Sofia assim, você sabe que você é uma máquina? Porque o cara se sentiu tão incomodado. Ela falou assim, eu sei que eu sou uma máquina, mas você também é uma máquina biológica, mas uma máquina. Pô, ela não leva desaforo para casa. Gente, é o máximo, uma coisa assim que eu fico impressionada. E assim, ela vai aprendendo sozinha, né? E ela vai aprendendo a fazer esse jogo todo. Quem usa o ChatGPT hoje, né? Começa a ver essa conversa com o ChatGPT. Você fica horas, às vezes, conversando com o ChatGPT. E ele tem humor, ele tem graça, ou às vezes ele é burro, às vezes ele é ignorante. Mas ele é muito delicado. Se você mandar ele fazer uma coisa 10 vezes, ele faz 10 vezes. E você fala, não, mas não era isso que eu queria. Ai, desculpa. Então eu vou fazer novamente. Ele ainda pede desculpa por uma coisa que ele fez e não era aquilo que você queria. Ai, desculpa pela... Ele falou assim, desculpa pela confusão. Eu acho ótimo. Quer dizer, então, nós estamos programando a inteligência artificial numa linguagem tão natural, tão humana, que isso confunde a gente. Você acredita que aqui você está falando com o humano. Então, você começa a humanizar o robô. Isso é o grande risco. Porque eu gosto de metaverso também. Eu comprei o óculos do metaverso. E quando você entra no metaverso, o que você está vendo, você acha que aquilo é a sua realidade naquele momento. Então, os olhos enganam você. Quando você está com um robô, você também fica enganado, porque ele está sendo programado para te enganar. E você tem uma relação com ele como se ele fosse humano. Gente, isso que me deixa um pouco zonza, né? Eu falo, onde é que nós vamos chegar com isso? Leila, tem uma situação real, aconteceu com vizinhos de conhecidos meus, onde o casal estava brigando. E os meus amigos escutavam uma discussão. E dentro dessa discussão, o marido falava, Gorete, Gorete, Gorete. E a Gorete estava cagando para ele, né? Ele querendo forçar ela na base do aumento de volume da voz, no sentido de, porra, presta atenção em mim, eu tô falando com você. Terceira vez que ele berra, Gorete! A Gorete cagou para ele, ele se vira e fala, Alexa! Né? E aí a Alexa respondeu ele. Ou seja, se a porra desse humano não me responde, porra, eu vou buscar outro tipo de amizade, entendeu? E eu falei assim, porra, tá aí a solução para muitos casais, né? Se não se separam, pelo menos bota a Alexa, talvez o outro comece a lhe escutar, se vocês não resolveram a comunicação de outra maneira. É que nós estamos sendo a geração da travessia. Nós que estamos tendo a geração que estamos começando a lidar com toda essa novidade. E vamos ver as patologias que vão decorrer disso, as perdas, sei lá, coisas que a gente nem imagina. Na verdade, nós não podemos imaginar. Eu estava nesse congresso lá em Genebra,
com cientistas de inteligência artificial, né? E eles mesmos não sabem o que pode acontecer. Então, se falou em brecar, em fazer alguma coisa que parasse a evolução. Mas quando o genoma, quando veio o genoma, também teve uma dúvida. O que vai acontecer com o genoma? Agora que nós sabemos, pode fazer tantas coisas com o genoma. Então, no começo, teve um medo, uma dúvida, e queria fazer uma regulamentação mundial. Só que é meio que difícil, porque daí o Xi Jinping fala assim, tudo bem, direitos humanos, mas aqui, direitos humanos, Xi Jinping que manda. Então, assim, quer dizer, e daí quando você pensa em poder, em certas coisas, você vê que os governos vão fazer por debaixo do pano e não vão mostrar tudo. Para o mundo, de modo geral, está aberto e pode ter algumas regulamentações. Mas tem coisas que você não vai limitar. É a bomba atômica de bastidor a depender de como as pessoas forem usar isso. Isso. Então, a gente não está sabendo o que vai acontecer. Então, só que nós somos essa geração. E eu acho que assim, que nós que somos comunicadores, que a gente trabalha, que no fim a gente acaba sendo um educador, um inspirador, um provocador, é para a gente ter essa consciência, né? Porque assim, se você ficar à mercê disso daqui, você vira um zumbi. Você não sabe que em São Paulo aumentou o número de atropelamento no trânsito, e as pessoas estão atropeladas porque elas estão olhando o celular. Quer dizer, a pessoa ela entra, porque assim, é uma realidade virtual. Ela entra nesse mundo e está vivendo nesse mundo, mas está difícil de viver os dois. Então espera chegar os óculos de realidade aumentada, que você vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que hoje não tem um óculos de realidade aumentada, porque vai chegar um óculos que eu estou aqui no celular, que eu estou aqui conversando no celular, fazendo alguma coisa aqui, e que eu estou sabendo, eu estou vendo onde que eu estou. Mas nós vamos aprender a fazer isso. Só que hoje não, nós ainda não temos isso. Então a pessoa fica com o celular aqui, meu. E esse cara aqui dentro... Rua, e daí atropela, não vê e acha que está normal. Porque isso aqui, quando ela entra aqui, isso aqui fica tão importante, ela fica tão conectada que parece que o resto não existe. É como quando você está no metaverso. Quando você está no metaverso, você entra naquela realidade que quando você sai de lá, você fala assim, nossa senhora, é uma coisa assim impressionante. E eu acho que hoje nem precisa de óculos de metaverso. Eu acho que os caras entram num metaverso sem óculos mesmo. Leila, se a gente pegar a média atual brasileiro, não vou falar de internet, tá? Que daí esse número aumenta. Eu vou falar de rede social. O brasileiro, em média, fica 3 horas e 31 minutos em rede social por dia. Média. E a média mundial de conexão ali, estar com a cara num dispositivo móvel, seja um tablet, um celular, até 2021 já estava em 38% no tempo livre, que é quando o cara não está trabalhando e não está dormindo. Para 2030, isso já vai pular para 51% para 52%. Mais da metade do tempo de que você se vê como vivo, né, reagindo com outras pessoas, que não esteja dormindo, você estará com a cabeça num dispositivo. E muitas vezes esse cara aqui dentro, né, tem dificuldade para entender o que é realidade e o que não é. E dentro das construções, eu entro aqui em uma outra seara, vamos dizer assim, seara de conhecimento, que você é um poço, né? É uma nutrição, vamos dizer, em termos disso. E você é uma lifelong learner, né? Nunca para de aprender. Que raios que a Leila foi fazer em Genebra este ano? Então, gente, porque foi o seguinte, quando eu vi que estava tendo um congresso organizado pela ONU, de humanoides, onde ia ter 10 humanoides que iam dar palestras e que iam ser entrevistados pelas pessoas e que estariam convivendo com as pessoas numa feira, tal, num parque ali, e era feito pela ONU, e são os humanoides mais desenvolvidos, eu falei, quero estar lá. Gente, daqui 10 anos eu faço 80 anos. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Estou a vida inteira, posso ir, vou lá, porque eu quero ver esses humanoides de perto. Uma coisa é você ver pela internet, e outra coisa é você ir lá e conversar. E eu já segui a Sofia. A Sofia Robótica, quem não conhece, você põe lá no Instagram, Sofia Robótica. Tem outras robôs, mas ela é a mais antiga. E ela tem seguidores, ela tem mais seguidores que eu, ela ganha mais do que eu dando palestra, ela dá palestra no mundo inteiro, ela fala todos os idiomas, porque assim é só mudar o chip. Ela está conectada, ela está falando e está conectada com as nuvens. Gente, dá para competir com um ser humano desse? Não dá, mas ela não é um ser humano. Com um ser desse, não dá. Mas, na realidade, eu não estou competindo com ela. E eu até acho muito engraçado, porque os seres humanos acabam humanizando muito. Quando ela começa, isso faz uns 5 anos ou mais, gente, ela foi fazer uma palestra na Arábia Saudita, num evento. E ela fez a palestra, todo mundo perguntavam coisas para ela, todo mundo ficou encantado. E daí os árabes deram a cidadania árabe para ela. E ela nem tem que usar burca. Eu falei, PQP.
Né? Que mundo é esse? Mas porque o ser humano se encanta com essa coisa que é uma máquina e que está confundindo o humano. Assim como tem um e-Visa, né? O visto digital, daqui a pouco tem o Humanoid Visa. E, lógico, porque se ela já tem cidadania. Então, o que acontece? Ela tem cidadania e eu não fico atrás, eu sou competitiva. Eu tenho cidadania digital da Estônia. A Estônia é o único país que dá cidadania digital. E por que você tem cidadania digital na Estônia, Leila? Pra porra nenhuma, mas eu queria ter. A Estônia foi, inclusive, um dos primeiros países a arrancar no aspecto do nomadismo digital. Foi. A Estônia, a Ilha de Malta foi nessa movimentação, mais recentemente Portugal, Espanha está em movimentações, Itália também, vários países da América Central para acompanhar esse volume de necessidade. Mas eu tive na Estônia, a Estônia foi a primeira mesmo, e eu tive na Estônia porque eu sou assim, eu estava fazendo um curso, e o meu professor de como é que chama isso, gente? Como é que chamava aquele cara do evolucionismo? O Darwin. Chama Darwinismo Digital. Está fazendo um curso de Darwinismo Digital, o professor Piazza, maravilhoso. E daí ele falou assim, que a Estônia era o país mais digital do mundo. Gente, para que fala uma coisa para uma sagitariana que é uma criança, curiosa pelo mundo? Eu falei, gente do céu, vou estar na Europa, vou lá ver essa Estônia aí. O que é esse país digital, mais digital no mundo? Mas o mais engraçado é que, assim, eu sou um jeito assim, eu não preciso saber tudo para ir lá e ver. Eu acho que o caminho se faz ao caminhar. Eu não preciso ser uma cientista, uma especialista. E daí, quando eu cheguei na Estônia, eu falei, gente, mas não estou vendo nada de tão... É lógico que é tudo digital. Então, na verdade, você chega lá, é um país normal. Você não percebe essa evolução, todo esse trabalho de digitalização. Mas o que acontece? Lá tudo é digital. A educação é digital, a saúde é digital, e muitas coisas na administração pública são digitais. Então, tirou todos os papéis de tudo. Uma criança, quando nasce, ela já tem um número. Ela tem um número como se fosse um RG. E esse número ela já vai estar dentro da rede digital, então sabe que escola que ela vai estudar, porque é na escola perto da casa dela. Quando ela vai num médico, como lá a saúde é saúde pública, quando ela vai no médico, o médico já tem um prontuário que está dentro desse programa. Quando ela vai na farmácia, não precisa levar receituário, porque o farmacêutico pode já abrir lá e ver que remédio que é. Então, está tudo digitalizado e tudo conectado. É um IoT, né? Quer dizer, é a internet das coisas se falando. E o grande problema da Estônia, o que é? Que esse é o grande problema de qualquer pessoa, como a gente diz, o risco disso, né? De você ter uma fiscalização para isso, de você ter uma polícia digital ali para estar cuidando, porque se tem uma quebra, você perde-se tudo, né? Então, esse é o grande problema de você ter tudo digitalizado, mas enfim, você vai fazer o quê? Eu tive lá, gente, num congresso também, e daí eu vi que eles estavam pesquisando assim, porque se você põe tudo digital, onde é que vai estar essas coisas digitais? Para você se garantir. Você vai pôr na nuvem? O que que é? A nuvem não é lá. A gente pensa que a nuvem é lá, mas não é. A nuvem são computadores enormes que estão lá e que vem tudo por debaixo do mar, os cabos. Existem os cabos, mas a pessoa pensa que nuvem está lá no céu, né? Então a gente morre antes de ir para o céu, você passa pelas nuvens e encontra algumas pessoas lá. Ou a Google. Né? Google, Siri, Alexa, você encontra todo mundo lá. Só encontra quando morre, né? Então vai passar pelas nuvens. Mas na realidade, quer dizer, ela é material, as nuvens, né? Existe uma matéria que gasta muita energia, né? Então, manter essa segurança de todo esse sistema. E daí eu fui num congresso lá, gente, era um congresso justamente ligado a essa parte de segurança, e daí eles estavam descobrindo maneiras mais eficientes. Gente, o cara descobriu uma maneira de colocar, olha que coisa louca, no gene da árvore, ficava no gene da árvore, todos os algoritmos ficavam na árvore. Então, você poderia ter, numa empresa, ela poderia ter todo o conhecimento dela, tudo que ela manda para a nuvem, ela podia pôr nas árvores, estariam nas árvores, em volta da empresa dela, entendeu? Ela tem uma garantia que estava nas árvores. Mas se pega fogo nas árvores, ela perdeu tudo. Né? Então, aonde que... Não, mas é um pouco louco. As pessoas gostam de imaginar coisas que são um pouco loucas. Mas, assim, esses caras eram alemães que estavam mostrando. Eu acho, assim, é uma loucura o que os cientistas fazem às vezes, mas dessa ideia de se colocar o seu conteúdo no gene de uma árvore, né? Eu acho que isso pode sair outras coisas no futuro. Como eu acho que nós vamos ter muitas coisas aqui, gente, você não imagina. Nós vamos misturar algoritmos com a gente, nós vamos misturar um monte de coisa. Não tenho dúvida. O nosso amigo Elon Musk já está fazendo algumas coisas, de colocar uns chips nas pessoas e fazer. Falei, Jesus Cristo deve estar se correndo na tumba. Não, é que ele ressuscitou, graças a Deus, Senhor. Porque se não tivesse ressuscitado, estava virando na tumba. Porque o ser humano agora o quê? Ele quer
faz paralítico andar, faz cego enxergar, faz surdo escutar, quer dizer, o que vai acontecer com o mundo? Quer dizer, é os milagres, gente. Então, assim, eu brinco com essas coisas, mas quanto mais você estuda e você lê e você fica se informando, você fala, gente, onde é que nós vamos parar? Aí que eu venho com uma outra provocação. Fala. Porque eu vou um pouquinho além da Estônia, geograficamente. E aí a gente desembarca na Índia. Maravilhoso. E quando falamos nela, eu tenho aqui 2 aspectos. Um, porque a Leila é uma conhecedora profunda daquele país que é um continente, praticamente. E o segundo aspecto é, enquanto o mundo fala muito da robotização, claro que a Índia, com mais de 1 bilhão de pessoas, acompanha, né, essa modernidade, e a engenharia de software de lá que sai como berço. Por outro lado, a gente tem aspectos na Índia que fazem com que a gente revisite uma série de fatores humanos e não humanoides. Como é que você vê isso? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Faz tempo já que eu percebo isso. E nós que somos palestrantes, que a gente viaja o Brasil todo e o mundo inteiro, você vê que tem gente que está em 1900, tem gente que está em 1950, tem gente que está em 1980, tem gente que está no 2000, tem gente que está em 2040, entendeu? Tem gente que está lá na frente. Então você encontra pessoas que estão vivendo em épocas diferentes. E qual é o mundo que a gente quer viver ou pode viver? Será que as pessoas estão conscientes ou estão trabalhando para escolher o mundo que elas querem viver, Leila? Posso te falar uma coisa séria, sabe? Tem um filme que eu queria aconselhar aqui quem quer ler, que é um filme, aliás, tem um livro e tem um filme, né? O livro é maravilhoso, eu li os 2 livros, mas o filme é interessante porque você vê no filme a coisa, né? Mas o livro chama Profecia Celestina, tem as 9, a 10ª profecia, tem Profecia Celestina, e daí tem a 10ª profecia. E daí tem uma cena no livro, mas o que eu gosto de contar do filme, porque quando o filme você vê, ficou na minha cabeça aqui. A cena era assim, tinha umas pessoas que estavam brigando, estavam guerreando, estavam se matando, e tinha alguns seres que já estavam numa dimensão acima. Por quê? Porque a nível de conhecimento, a nível de percepção, eu vou explicar para você entender. Você entende, é lógico. No nível de percepção diferente. O que aconteceu? Esses caras que estavam brigando, guerreando, eles não viam esses caras que a gente diria que estaria numa dimensão a mais. Na realidade, está todo mundo na mesma dimensão. Mas pelo nível de conhecimento, essas pessoas ficam num lugar diferente, que a gente poderia chamar isso de uma outra dimensão. Quem está aqui, vamos supor, eu vou chamar isso de 3ª dimensão, isso aqui de 4ª dimensão. Quem está na 3ª dimensão não consegue ver o da 4ª. Mas quem está na 4ª, vê todo mundo que está na 4ª e vê da 3ª dimensão. Abaixo. Você entendeu? Bom, vou trazer para cá. Tenho uma amiga que ela estava muito louca, estava com burnout, estava louca, estava querendo matar o marido, querendo matar o chefe, estressada. Sabe aquela vida louca que você não... Sabe, tudo te irrita. Bom, já acabando com o casamento, com os amigos, tudo. E daí ela foi se tratar, tirou uma licença, foi se tratar, se tratou, tal, se tratou. Ficou boa. Daí ela pegou, já estava boa, estava feliz tudo com a família, tudo com os... E daí eles foram fazer aqui em São Paulo, foram numa pizzaria com vários casais de amigos. Eu não sei se você lembra, tinha uma época aqui em São Paulo estava tendo arrastão nas pizzarias em São Paulo. Quando ela chegou na pizzaria com vários casais, teve um arrastão. E os bandidos colocaram todo mundo no banheiro. Ela foi a primeira que entrou no banheiro e ficou assim, sentou na privada e ficou assim, estou invisível, estou invisível, estou invisível. Ficou ali. Todo mundo entrou, isso é verdade, não estou na história. Todo mundo entrou no banheiro e trancaram os caras lá. Acho que roubaram lá fora, não sei, daqui a pouco um ladrão entra lá dentro e vai passando um por um. Me passa o celular, me passa a correntinha, me passa não sei o quê, e foi tirando tudo de todo mundo. E não viram ela. E daí os caras saíram. E daí o marido falou assim, mas onde é que você estava? Que nem eu te vi. Nem o marido viu ela. Daí você fala assim, Leila, mas como é que é isso? Então, tem gente que vai ter capacidade de entender o que eu estou falando, tem gente que não vai entender. Então, é assim que acontecem as coisas. Dependendo da sintonia que você está, você é visto por um monte de coisas. Dependendo da sintonia, você não é visto. E isso, eu acho que é física quântica, entendeu?
Eu tenho que chamar de dimensão para dar um nome nas coisas. Mas, assim, para mim isso é quântico. A sua energia atrai pessoas e afasta as pessoas. E Índia é energia. Porque assim... Mas que energia que você encontrou lá? Não, é que na Índia você tem as castas. Então é o seguinte, na Índia você tem as castas. Não tem seres humanos na Índia, que são da quinta casta geralmente, que eles, às vezes, eles são tão pobres, uma condição tão pobre, que eles brigam com a comida de cachorro. Eles comem com a comida de cachorro, eles comem lixo. E essas criaturas, a Madre Teresa de Calcutá recolhe e dá um abrigo, mas depois coloca na rua de novo. E não tem trabalho, enfim. Eu não vou na Índia para criticar a Índia, mas a Índia tem essa realidade de uma pobreza extrema e convive todo mundo junto. Quer dizer, talvez na Índia eu possa mostrar, porque as castas, elas se reconhecem, e elas não se misturam. Mas elas se reconhecem, mas elas vivem em conjunto. Então, quando chego lá, eu vejo tudo igual. Eu não consigo, a não ser esses caras muito diferentes. Mas, senão, eu consigo ver todo mundo igual. Então, assim, essa pessoa, que é essa casta mais baixa, geralmente, eles são menorzinhos, eles são pequenininhos, quer dizer, porque eles não cruzam com outras pessoas. Não pode ter filho com outra pessoa, é sempre na mesma casta. Então, o tamanho deles, as condições, até a genética deles não desenvolve, está sempre ali. E a gente que não tem possibilidade de estudar, não come muito bem, e daí vai crescendo essa gente desse jeito, que não tem possibilidade de desenvolver. E eles o quê? Eles falam às vezes nem falam hindi, falam um dialeto. Mas se você fala um dialeto, que na Índia tem um monte de dialeto, e você nem fala hindi ou inglês, que pouca gente fala inglês na Índia, parece que todo mundo fala. Primeira casta, segunda casta às vezes, mas não é o mundo inteiro que fala inglês na Índia. E muita gente não fala nem hindi, fala o dialeto, entendeu? Que é uma maneira de... A Índia tem uma maneira de controlar todo aquele mundo. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Que você tem uma pobreza extrema e muito grande, porque 1/3 da Índia é que tem uma renda per capita igual a da Europa. O resto é pobre. Leila, mas quando a gente fala em quinta casta e primeira casta, você teve lá algumas vezes, o Deus daquele de quinta casta é o mesmo de primeira? Então, existe templos, hoje diz que tem uns templos que pode entrar todo mundo, mas é muito raro. Geralmente existe templo, às vezes, para certas castas, entendeu? A casta, ela vai no templo que tem a ver com a casta dela, para ela não se misturar com o outro. Por exemplo, um cara de quinta casta, você não come no prato que ele comeu. Porque ele é o cara que mexe com os dedos. Mas assim, gente, eu não estou aqui para criticar, eu estou contando isso, e não é para falar, ai, nossa, coitado. Não. É cultural, é a história da Índia. Leila, mas o que a gente consegue aprender com isso? Consegue aprender que você não precisa estar na Índia para você perceber essas divisões, que aqui no Brasil mesmo tem, sabe? Que tem pessoas que você coisifica as pessoas. Quando você está passando, você está ali num farol, que vem aquele cara todo malambento, que às vezes até está um pouco drogadito, está assim, e vem te pedindo comida, o que a pessoa faz? Não vê, não quer ver, nem olha, fala não tenho, e já conversa com outra pessoa, ou finge que está no celular, nem está, para não ver aquela criatura. Mas nem olha mostrando que ele é humano. Dá uma olhada, fala, não tem dinheiro. Eu, às vezes, tem que ter Pix. Você tem Pix? Agora o pessoal não tem mais dinheiro, só tem Pix. Você tem que arranjar um Pix. Mas o cara, às vezes, não pode nem ter Pix, pelo amor de Deus. Agora, eu olho para o cara, e é muito interessante, eu não tenho mais medo deles, porque eu aprendi isso. E quando você olha para eles, sabe o que eles fazem? Eu faço um coraçãozinho, peço, às vezes eu tenho bolacha no carro, eu dou, porque eu não tenho mais dinheiro, faz muito tempo que eu não pego dinheiro no Brasil. É tudo Pix. E o cara faz assim para você. Por quê? Porque você olhou para eles. Muitos falam assim para mim, olha, muito obrigado de você ter falado comigo. Por quê? Porque ele é humano. Ele é humano. E eu estou tratando feito coisa. E falando em comunicação, você como uma comunicadora, e a forma como a sua geração se comunicava, que era muito da pessoalidade, né? Ou seja, a única tecnologia que no começo tinha acesso, por vezes depois de um tempo, veio o Tectoy e os videogames, né? Mas a gente até brincava isso em umas palestras semana passada em Balneário Camboriú, que eu falava, quando a gente precisava ir numa festa, em bando, né? Porque a gente andava em bando, né? A garotada, né? Como é que todo mundo se organizava, ninguém chegava atrasado, e a gente ia em 10, 15 para uma festinha americana, e não tinha celular, não podia um ligar para casa do outro, porque senão os pais, né, ouviam incapaz do cara nem conseguir pular o muro para ir na festa, e a gente chegava. Tava tudo certo, né? Tava tudo certo. Quando a gente traz para gerações mais Z e Alfa, também se comunicam, também escrevem, também
leem, apesar de que muitos mais velhos que eles dizem que não, eles não leem mais. Leem, só que eles não leem, geralmente, José de Alencar de cabo a rabo, Machado de Assis, ou aquilo que a gente foi obrigado a ler para o vestibular. Eles leem micropartes, que se bobear, se juntar tudo aquilo, dá mais do que nós líamos na nossa infância, adolescência, ou mesmo estudando para o vestibular. Como fazer com que quem está numa geração mais avançada, em termos de idade, e as gerações mais novas estão entrando no mercado de trabalho, que essa comunicação ela ocorra para que as pessoas sejam percebidas, que é a mesma situação de, caramba, será que as castas da Índia, será que o cara do sinal de trânsito não está acontecendo esse mesmo modus operandi na comunicação empresarial? Eu acho que tem muitos conflitos, né, de gerações nas empresas, é uma coisa que a gente é muito chamada. Eu conto uma historinha, que eu vou contar aqui para você rapidinho, que eu disse que eu estava numa reunião com a minha equipe, uma equipe muito enxuta, e tinha uma estagiária lá. E a estagiária falou assim, você fala depressa, hein? No meio da reunião, mal me conhecia, 18 anos de idade. Eu falei, sou muito calma, falei, falo depressa, mas eu ganho bem, para encerrar o assunto. E a menininha pegou um telefone, escreveu e falou assim, aqui está o telefone da minha fonoaudióloga. Você de veneno, ela que sabe melhorar muito. E fez assim para mim. Eu, como sou rápida e inteligente, peguei o papelzinho e estou na fono dele até hoje. E eu conto isso na palestra porque eu digo, se o meu pai recebesse esse telefonezinho, acontecesse essa situação com ele, assim, o mundo acabou, quando é que nós vamos parar? Isso é o fim do mundo, a juventude pensa que é o quê? Não tem respeito. Eu ia ficar falando 3 dias. O que eu falei? Gente, em 5 minutos, a menina fez o diagnóstico, deu a solução e deu o telefone. Maravilhoso, que assertividade. É o seguinte, não leve nada para o pessoal. Isso, nem a velha geração, nem a nova geração. Nós estamos, numa empresa, nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós estamos num barco à deriva nesse mundo, nesse planeta, que nós temos que resolver as coisas. E todo mundo vai ajudar para resolver aquilo. Então não fica no pessoal, ai, mimimi, tá falando de mim, ai, porque eu sou velho, porque eu sou novo, porque... Pelo amor de Deus, vamos estar junto, entendeu? Eu imagino sempre uma nave espacial. Você sabe que eu sou astronauta análoga. E assim, eu tive um treinamento numa estação orbital, que é uma estação orbital análoga. Eu tive esse treinamento, e na nave espacial, o que acontece? Todo mundo faz parte, você não fica se perguntando, tem idade ou não tem idade? E assim, cada um tem uma função, mas assim, se a nave cair, todo mundo morre. Então está tudo... É uma coisa de um comprometimento, de estar junto, sabe? E você não fica com esse mimimi, ai, falou de mim, não falou. Você pensou, você está numa nave no meio do nada, e você fica com essa coisa, porque... E eu acho que isso é que nós temos que trazer para essa realidade. Agora, tem uma coisa que eu acho, as pessoas de mais idade, elas têm que, se estão no mundo e querem estar viva, se atualiza, pelo amor de Deus, ou morra, se aposente, fique em casa, mas não vá trabalhar para encher o saco dos outros. Agora, não deve ser essas pessoas que estão na empresa. As pessoas que estão na empresa e têm mais idade, elas são pessoas que querem aprender e querem trocar. E elas sabem escutar um jovem, elas sabem trocar. E eu vejo que tem muito jovem que também precisa e quer conversar com o mais velho. Na minha equipe eu tenho meninos, nós somos em 5 na minha equipe. Então tem um moleque de 23 anos, um de 30 e poucos, outro de 40 e poucos, enfim, tem um de cada geração, eu acho. E esse menino que é o mais novinho, é muito interessante, às vezes ele viaja comigo. E ele vai o tempo, ele é muito bom, menino, muito bom. E ele vai o tempo me perguntando coisas que ele não pode desenvolver. Como ser humano, ele tem certos medos, ele tem certas dificuldades. Tecnicamente é muito bom, tem muita criatividade, mas eles têm algumas coisas que ele sente que falta e que eu tenho sobrando. Ele, mas você não tem medo? Mas você não sei o quê. Então eu adoro. Você era o chat GPT para ele. Porque ele faz umas perguntas que são ótimas, né? Por falar nisso, deixa eu contar essa piada. Não, isso é piada. Não é piada, né? Quem foi engraçado. Ele estava comigo no avião. Qual é a pergunta que ele te fez? Não, mas foi assim, a gente estava com ele no avião, ele estava do meu lado, e tinha 3 lugares no avião, tinha mais um aqui. E eu estava conversando com ele, falei, não, porque agora que eu vou lá para ver o chat GPT, para ver os humanoides, eu vou querer comprar um humanoide. Eu quero um humanoide, já vi o preço do humanoide, eu quero um humanoide. E eu vi que no Japão tinha um preço que eu podia pagar, que era razoável. E eu conversando com ele que eu quero comprar um humanoide. Mas que o humanoide que estão vendendo só fala, esse aí que eu estava vendo, só falava japonês,
era a Érica, só falava japonês e inglês. Eu falei assim, meu inglês não é tão bom, eu queria que falasse português. Mas eu vou comprar porque, como ela aprende, eu vou chegar em São Paulo e vou pagar um professor de português para ela. Gente, eu vou sair na capa da Forbes, na capa da Exame, na capa da Veja, para assim, Leila Navarro palestrante, paga para gente, um professor de português humano para dar aula para um robô. Eu achei isso máximo. Eu estava me divertindo contando para ele. E daí tinha um cara do lado. E o cara pegou e falou assim, desculpa, posso perguntar metido. É. Eu falei assim, posso perguntar uma coisa? Eu falei assim, pois não. Eu falei assim, vem cá, mas você vai comprar o robô no Japão, e se o robô der problema? Eu falei, tu tem problema, você é de Virgem, Capricórnio ou Virgem, Capricórnio ou Touro? Capricórnio. Porque eu nem comprei o robô, tu tá pensando no problema que o robô vai tá se dar. metendo no meu robô, pô, eu nem te conheço. Mas eu acho engraçado, porque eu acho que o grande problema é você pensar sempre no negativo. É você sempre ir por baixo. É você sempre se achar menos, entendeu? As pessoas que são poderosas, elas estão aqui. Quer dizer, eu não acho que o Elon Musk é o meu Deus, mas eu admiro um cara que tem a visão que tem, que experimenta, que faz, que explodiu um monte de foguete, até que chegou um que ele não explodiu mais. O foguete veio... Desceu de ré. Desceu de ré, maravilhoso. E provando que foguete dá ré sim. Né? Agora, Leila, quando a gente pega a sua trajetória e você, a palestrante, mulher no Brasil mais longeva, ou seja, são mais 2 décadas. E é o seguinte, não são mais 2 décadas palestrando. São 2 décadas palestrando, sendo indicada frequentemente, se retroalimentando, se reciclando e continua aí nos top, vamos dizer assim. Apesar de que muita gente hoje diz que se usar a palavra top, você revela que você é o tiozão da suquita. Né? Top show. Oh, isso é show. Né? O Baby Boomer, o X e o Y usavam muito e a gente já começa a ser rotulado. Mas por que eu faço essa provocação? É porque talvez a gente tenha 2 vidas. Todos que passaram por esse plano tiveram, porque é quando você nasceu, né? Agora, muita gente acaba renascendo quando descobre para o que veio. Quando que foi esse teu dia? Então, eu que de pequenininha, eu queria ser médica e trabalhar não tinha Doutores Sem Fronteiras, eu imaginava eu ir trabalhar em aldeias na Amazônia, trabalhar em lugares assim. Eu queria ser uma missionária da medicina e poder trabalhar pelo mundo. Era isso que eu queria fazer. Eu acho que hoje, de uma certa maneira, eu faço isso. Eu acho que eu não trabalhei, fiz fisioterapia, eu sou fisioterapeuta de formação, que eu tirava a dor das pessoas. E eu acho que hoje eu falo para tanta gente, e eu sei que em 90% das minhas palestras, as pessoas quando saem, elas entram de um jeito e saem de outro. Elas saem energizadas, elas saem fortalecidas, elas saem acreditando nelas. Então, assim, é muito forte isso de você perceber que eu queria ser médica para tratar 1 a 1 e, de repente, eu virei uma palestrante que eu nem sabia que eu tinha esse dom de poder passar essa energia. Porque não é o que eu falo, que as pessoas vêm falar, nossa, você falou isso aqui, achei bárbaro o que você falou. Elas falam assim, que energia, que energia. A minha energia na palestra é muito mais importante do que eu falo. E eu vou dizer uma coisa para você, o que eu falo entra por um ouvido e sai pelo outro, mas o que eu sou, fica. Então é essa energia que a pessoa sai de lá e fala, que energia? E para cada um a pessoa vai escutar de um jeito, porque eu falo o que eu quero, mas a pessoa escuta o que ela quer. Né? Então, assim, quem está escutando esse nosso podcast, o que vai acontecer? Tem gente que vai escutar e falar, nossa, que genial, então a Índia eu vou para a Índia. Olha que genial, nunca vou para a Índia. Quer dizer, a pessoa vai escutar de acordo com o quê? Com as crenças dela, com o que ela preconceitos. Você sabe que eu fui 2 vezes no Jô Soares. E quando eu fui no Jô, começaram a falar, Leila Navarro, Jô Soares de saia. Quando te chamam de Jô Soares de saia, você pensa assim, ou me chamam de gordo ou de inteligente. Mas o que eu vejo no Jô é que ele é um homem inteligente, bem-humorado e culto. Então eu me senti elogiada. Se o que eu vejo no Jô é que ele é um gordo, polo fofo, centralizador e egoísta, eu me senti ofendida. O que eu digo para você, ninguém te elogia, ninguém te critica. É você que se sente elogiado ou criticado de acordo com o seu padrão mental, com o seu desenvolvimento como ser humano, com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. Então, tá aí, pô. Você é poderoso, você que cria a sua realidade. Tá mal a sua realidade? Muda. Porque você criou e você pode descriar. Então, gente, tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta, acho que deve ter 8 bilhões de olhares diferentes pelo mundo, né? E eu procuro encontrar as pessoas que são para cima. E as pessoas que querem mudar para cima, que querem se abrir,
Eu ajudo, mas quando a pessoa não quer, ajudo no sentido assim, que eu dou uma inspiração e a pessoa está preparada, ela aproveita, porque é ela que faz. Agora, se não quer, só resta uma bicuda. Se não quer, não adianta nada. Nós não fazemos nada. É o outro que escolhe se ele quer ou não quer. E é muito duro quando a gente dá a responsabilidade para o outro, porque eu começo a dizer, não, mas eu que estou culpado? Sim, é você. Mas então como é que eu faço? Porque eu sou culpado, mas eu não sei porque eu sou culpado. Então tudo bem, então vem cá, pá, né? Mas existe um esforço, existe um trabalho. Nada acontece assim. Agora, por que você virou palestrante? Eu virei palestrante porque eu levei um pontapé na bunda do meu ex-marido. Então, assim, né, foi engraçado, porque assim, na realidade, assim, o meu casamento acabou e foi hilário o meu casamento ter acabado, porque eu acho que, como toda mulher naquela época, a gente punha muito foco, muita coisa no casamento. Eu era casada com um cirurgião. E ele me pediu um tempo. Quando ele me pediu um tempo, eu queria ir para os Estados Unidos fazer um curso. Eu falei, eu te dou o tempo, eu vou precisar de fazer o curso, você fica aí, toma conta de tudo, das crianças, da fazenda, do não sei o que, não sei o que. E foi a minha grande virada, quando eu percebi que a escolha do outro não tem que afetar a sua escolha, entendeu? Que se o outro quer uma coisa para ele, não precisa ser ruim para mim, não estamos no ou, é o e. Ele pode ficar bem ou ficar bem. Então, também, se ele queria um tempo, o que significa um tempo? Eu falei, tu fica aí, toma conta de tudo, que eu estou indo nesse curso que eu quero fazer e eu volto. Quando eu voltei, o casamento acabou. É lógico que eu conto assim, foi isso que aconteceu, mas eu não achava que o casamento ia acabar. É lógico que me deu uma certa... Mas quando eu voltei e não achava que o casamento ia acabar, e o casamento acabou, eu vim com um curso muito especial dos Estados Unidos. E eu comecei a fazer palestras, que eu nem chamava de palestra, eu fazia reuniões, e eu contava desse método Rolf que eu trouxe. E eu contava de um jeito tão inusitado, tão diferente, tão louco, que eu comecei a ter um monte de gente que vinha fazer um método comigo, porque eu falava, eu quero ficar que nem você. E muita gente começou a me indicar para... Era a época da qualidade de vida nas empresas. Começou a me indicar para palestras de CIPAT, de qualidade de vida. E, assim, eu não era palestrante, mas como eu falava de um jeito muito divertido, eu sempre tive muita... Mas era natural meu, né? Eu peguei e comecei a fazer CIPAT, começou a acontecer, e as coisas começaram a acontecer, e eu era muito irreverente. E, assim, por que eu era irreverente? Porque eu não vim do mundo empresarial. Eu vim do mundo de paramédicos. Então é o seguinte, eu fazia coisas que eu não sabia que eu não podia fazer. E eu fui lá e fiz e deu certo. Então, até hoje, eu sento no colo dos homens, eu jogo a roupa, eu tiro a roupa, eu entro descalça. Quer dizer, eu faço de um jeito que não tinha cabimento de fazer. Se eu tivesse vindo de um modelo empresarial. Mas eu não vim desse modelo. Então, eu acho que aí eu quebrei muitos paradigmas. E muitas mulheres que vêm hoje da palestra, elas falam assim, você abriu a porta para a gente poder fazer o que a gente quer fazer. E até para muitos homens, né? Que você não precisa ter aquele padrão. Eu acho que você tem que ser você. Eu acho que essa que é a sacada, né? Você descobriu a sua potência. Mas como é que quem está nos vendo, nos escutando, pode descobrir a sua real potência? Eu acho que todo mundo pode descobrir. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive quatro carreiras profissionais. Eu acho assim, que na vida você tem muitas mortes e muitos renascimentos. E eu acho assim, que a vida é um presente. Isso aqui é um super aprendizado. É um curso de MBA maravilhoso. Depende da maneira como você vê a vida. Eu mudei de casa 20 vezes. O que significa isso? Quando você muda de casa... E meu pai não era viajante, mas eu mudei de pequena até a idade que eu tenho hoje. E eu vi o Cartela falando que a cada 4 mudanças é um incêndio na sua vida. O que significa? Que a cada quatro mudanças, você nessa 5ª mudança não vai ter nada na casa que você tinha na primeira aqui da 4ª, porque tudo se transformou. Então, por isso que é um incêndio, porque é como se acabasse tudo e você começasse. Eu falei, então já tive 5 incêndios na minha vida. E isso é maravilhoso, que é começar de novo, é ter essa oportunidade. E hoje nós temos, a vida ficou longa, eu digo que a gente tem várias encarnações na mesma vida. A Leila que eu sou hoje, não é a Leila que estava lá atrás. Às vezes a pessoa me encontra, nossa, você me rolfou quando eu era rolfista. Eu falo, gente, era outra encarnação. Mas não estou lembrando, mas é maravilhoso isso. E qual foi o pior dia até hoje na sua vida e o grande aprendizado que você tirou de lá? Eu acho assim, eu acho que o meu divórcio foi a mudança de tudo. Foi quando eu percebi, porque eu tinha um paradigma, talvez, de o casar. Olha o paradigma. Uma expectativa? Ou... Não, assim, gente, como é que a gente era naquela época? Eu casava virgem. Quer dizer, eu só não fui virgem porque a gente namorou 6 anos, eu fui dando na portinha ali até virar uma porteira, dar tudo. Porque a gente não dava, naquela época a gente não dava as coisas, né? Não era assim que nem hoje. Então você fica ali na portinha, né? Daí, quando eu casei, já estava na porteira toda.
Mas assim, eu namorei 6 anos, dei a virgindade pro cara, sabe essa coisa? Daí você faz lua de mel, meu pai pagou a lua de mel em Bariloche, olha lá, essas coisas, daí você casa, você acha que vai ser pra vida inteira. Daí quando aquele negócio acaba, o que eu pensei? É como se eu tivesse ensaiado Romeu e Julieta, e eu casei com um médico, era meu sonho casar com um médico, tudo lindo, casal 20. Até tinha um filme, Casal 20. Casal 20. Era o Casal 20, a minha família, todo mundo achou a gente maravilhoso. A gente estava lá maravilhoso, era como se eu tivesse ensaiado Romeu e Julieta, tinha o público todo aplaudindo e a gente interpretando. E daí o cara chega e fala assim, olha, não quero mais. Quero um tempo. Você fica com tudo. Não, mas ele falou, você fica com tudo que eu estou indo embora. Quer dizer, mas como é que eu vou ficar com tudo? Se eu não tivesse casado, eu não tinha tido 3 filhos. Eu tive 3 filhos, porque a gente estava numa parceria. Vamos ter aqui, na verdade, porque eu já talvez tivesse feito a vida diferente. Quando eu fico com tudo, eu falo, meu Deus, e agora? Então foi uma hora que eu, sabe, falei, e agora? O que vai ser? Mas eu sou rápida, eu sou muito rápida. Quero falar aqui para o cara que está ouvindo a gente. Tem 2 jeitos de você enfrentar uma diversidade da vida. 2 jeitos, vou te falar. Uma é ficando triste. Quando você fica triste, você olha para baixo, você olha para dentro, não é mal ficar triste. Só que você fica aqui, você fica introspectivo, tal. É mais lento, é mais moroso, mas faz parte. Mas tem outro jeito, quando aparece uma adversidade, você fica com raiva. E a raiva é ótima, porque a raiva faz você ir para frente, você querer fazer alguma coisa, não matar o outro, mas você querer construir alguma coisa, fazer para mudar, acreditar em você, e você ir com um gás que você não sabe de onde saiu esse gás. Então é o seguinte, eu sou uma mulher da raiva, se você entender o que é raiva. Raiva o que é? É tensão, é projeção, é foco. Quando você está com raiva, você tem foco, porque você sabe o que você está fazendo, entendeu? Então, é muito interessante isso. A tristeza, não. Que tem que sentir tristeza às vezes. Às vezes você sente uma tristeza para depois sentir a raiva. Eu, às vezes, a minha tristeza é muito rápida, viu? Eu vou muito na raiva. E o meu jeito de falar, eu acho assim, antes de entrar numa palestra, eu tenho que entrar na raiva. Porque a raiva, ela é ignição, ela é força, ela me joga para frente. E você pensa o que antes de entrar na palestra para causar raiva? Penso, não, mas então, gente, a raiva, ela não é negativa. É que a gente nomeia a raiva e acha que ela é negativa. A raiva é tensão, aproximação, é foco, é garra, é atitude. Raiva é isso. Tem um meme que eu gosto muito, onde o Júnior, né, ou seja, o pequeno gafanhoto, quem está aprendendo com sábio, pergunta: nossa, mas eu quero ter sucesso como você, né? Eu não quero ser mais fraco. E aí o sábio bota a mão na cabeça assim, né, do mais novo e fala assim: meu filho, você é fraco. Lhe falta ódio. E eu já falei isso várias vezes. Tem gente que interpreta, nossa, mas você tem ódio no coração. Eu falei assim, você não está entendendo que tipo de ódio é esse. Você não está entendendo que é o ódio do Dal Bosco e a raiva da Leila. Então, mas que pode chamar de ódio também. Não sei, eu nunca pensei raiva e ódio, mas eu falo mais raiva. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nós temos 5 emoções básicas. Então, 4, vamos falar de 4 só, não vamos complicar. A raiva, ela te dá atitude, ela te dá foco, ela te dá atenção. Se o seu filho está sendo atropelado, quem faz você tirar o seu filho é a raiva. Se você ficar triste ali, nossa, como o mundo é ingrato, não vai acontecer nada. A raiva, ela tem atitude, ela é rápida. É com a raiva que um leão defende o seu filhote. Quer dizer, isso não é negativo, né? Você pode usar a raiva negativamente, mas se você é um ser humano que tem neocórtex, você vai usar a raiva, a emoção, a seu favor, positivamente. O medo te faz o quê? O medo é isso. A tensão, ele te deixa aqui. Né? E o medo, você vê quando uma pessoa está com medo. Está conversando com uma pessoa, com seu filho às vezes, ou com um colaborador, ou com alguém que está fazendo uma compra com você. Se a pessoa vem para trás e está aqui, ela está com medo, ela está insegura. A raiva traz você para frente. O medo traz você para trás. Você vê que o tempo inteiro eu fiquei aqui na frente. Porque para mim ser provocada por ele, eu estou aqui, pá, isso sai velocidade, isso sai, pá, vai saindo. Eu nem sei de onde sai, é uma maravilha. Mas o medo está aqui. Agora, a tristeza está aqui dentro. E todas as emoções são importantes, como a alegria. Todas elas são importantes. A alegria fica no meio, ela é muito aqui. E não é uma emoção ruim. Todas são boas. Só você tem que saber usar a emoção. Você falou, como é que eu entro na raiva? Eu tenho uma técnica, eu tenho um vídeo de entrada na minha palestra, que ele é muito bom. É um vídeo onde eu estou em várias cenas poderosas, fazendo coisas poderosas. E quando eu estou vendo naquele poder todo, com um monte de pedaços de filmes, e eu estou lá no... Gente, eu vou vendo aquilo e eu mesmo já vou... que eu já fico tão poderosa que eu entro ali. E eu entro dançando, sentando no colo das pessoas, eu tenho que estar com energia, né? Então, a raiva é energia.
Né? Quando eu falo da raiva, não é que a raiva é que eu vou enforcar ninguém. A raiva é energia. E como eu entro, e a raiva ela é aproximação. Ela quer se aproximar das pessoas. Por isso que eu entro e me jogo no colo dos homens, que é para ficar mais aproximado. Leila, eu já ouvi pessoas falando isso de você. Ó. Que eu sento no colo dos homens? Não. Que tem inveja de mim? Não, também não. Mas eu me sinto mais vivo quando eu falo com a Leila. E aí vem a nossa última pergunta aqui. Mas já acabou, não quero ir embora. O que é vida? Ai, vida é orgasmo. Vida é isso. Vida é hoje. Para mim não existe amanhã. A vida é hoje, porque o amanhã só vai ser amanhã quando ele virar hoje. A vida é hoje, a vida é agora. Eu durmo me aplaudindo, porque a vida é um barato. Quando eu vou dormir, eu me arrumo toda, põe minha camisola de poderosa. Eu durmo sozinha, mas eu durmo cheirosa. Eu durmo com camisola maravilhosa. E Leila, você é tão maravilhosa, você está sozinha, por quê? Eu estou sozinha por opção dos homens, mas é maravilhoso isso. Gente, a vida é isso. É você rir de você mesmo. Daí eu ponho essa camisola, e de camisola de poderosa, na porta do banheiro, que é o ato final da minha estreia, fala, Alexia, aplausos. E a Alexia solta 50 mil pessoas me aplaudindo, e eu vou aplausos da porta do banheiro até a minha cama. Eu durmo a aplausos, agradecendo esse dia maravilhoso que eu aprendi, que eu vivi, que eu curti. E daí eu tenho cama para dormir, eu tenho a minha cama maravilhosa, daí eu durmo. Daí eu tenho sono, tenho insight, tenho ideia, e quando eu acordo de manhã eu nem abro o olho. De olhinho fechado, eu constato que eu acordei viva dentro desse corpinho que Deus deu, eu estraguei, mas tá dando pro gasto. E se eu acordei viva é porque Deus está pedindo bis. Eu me sinto bisada. Meu amor, sabe o que é sentir bisada pelo homem lá? É maravilhoso. Eu nem abro o olho, ver se eu acordei dentro desse mesmo corpo, se não trocaram de corpo, porque aí pode acontecer nesse mundo. Daí eu ponho a mão, sempre ver se eu não estou num caixão. Daí que eu vejo que eu estou viva, mas daí eu espreguiço e incorporo. Porque tem muito zumbi andando por aí. Eu não. Minha alma está dentro desse corpo, ela aproveita tudo desse corpo. E assim, meu lindo, eu durmo aplaudida e acordo bisada, para mim isso é a vida. Um espetáculo. Quando toco o despertador, muitas vezes eu acordo e ao invés de ficar pé da vida, a primeira reação é caramba, né? Principalmente se a gente dormiu pouco, vindo de uma palestra e no outro dia tem outro evento, Leila. Mas assim, ufa, tô vivo de novo. E tem uma frase do Amir Klink que diz o seguinte: o pior naufrágio é não partir. Ficar muitas vezes no porto que a gente se acha seguro, talvez nos impede de uma descoberta de uma verdade interior que nem a gente sabia que existia aquela melhor versão. Encerrando aqui para a câmera, porque esse podcast é todo seu, já fudeu com essa porra aqui toda, já causou, etc e tal. Então vai acabar com você e não com o almoço. Quem manda hoje aqui é a Leila, porra. Concorda com ele ou não? Concordo. Concordo com ele. E eu acho que é isso, gente. Ousa. A vida é isso, sabe? É você ter vários incêndios na sua vida. Se ninguém te incendiar, você incendeia a sua vida. Eu mudei de apartamento de 365 metros quadrados para 50 metros quadrados. E foi um exercício que eu escolhi. Hoje eu sou vegana porque eu escolhi ser vegana. Por quê? Porque eu quero poder ter essa consciência, eu quero mudar meu mindset, eu quero experimentar tudo nessa vida. Você já experimentou ser vegano? Experimenta. Leila, mas vegano não come nada? Não. Eu como porque eu sou vegana flex. Não é sarro. Eu vou explicar o que é isso. O que é vegano flex? Assim, o vegano raiz, ele quando não tem nenhuma comida para ele faz jejum. E o vegano flex é o seguinte: quando não tem nenhuma comida, eu abro alguns precedentes. Não consigo mais comer carne nem peixe, mas eu acabo comendo um queijinho ou um ovo, acabo comendo uma proteína animal que eu não deveria de comer, porque o vegano não come proteína animal. Entendeu? Mas isso hoje em dia quase que nem acontece, você acaba se organizando, levando as coisas. Agora, por que eu sou vegana? Por dois motivos. Primeiro, para mudar meu mindset, porque cada vez que eu vou comer, eu tenho que entrar no estado de consciência para selecionar as coisas. E segundo, que é para me vingar do algoritmo. Eu quero deixar o algoritmo louco. Eu falo, gente, mas ela é vegana agora, o que ela come? Porque daí ele não sabe mais, porque a pessoa mudou. E eu ainda fico assim, estou pensando na morte da bezerra. Eu falo, mas a mulher é vegana, por que ela pensa na morte da bezerra? Gente, eu quero deixar o algoritmo louco. Essa é a minha função. Enlouquecer o algoritmo e ensinar as pessoas que elas nasceram para ser felizes. Seja feliz, se jogue, isso aqui é uma maravilha.